Enquanto os habitantes de Kherson celebram partida das forças russas, Zelensky acusa-as de mais de 400 crimes de guerra cometidos na cidade. A polícia turca detém mulher suspeita de colocar bomba numa movimentada rua de Istambul e responsabiliza o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Milhares de pessoas protestam contra cortes nos centros de saúde de Madrid. Líder do governo local acusa médicos de boicotar as urgências. O presidente ucraniano acusou as forças russas de cometerem mais de 400 crimes de guerra durante a ocupação de Kherson, localidade no sul da Ucrânia. A acusação junta-se às alegações de que as tropas de Moscou destruíram infraestruturas essenciais antes da retirada, provocando uma grave crise humanitária devido à falta de água, medicamentos e mesmo de pão. Os investigadores já documentaram mais de 400 crimes de guerra russos e encontraram corpos, tanto de civis como de soldados. Na região de Kherson, o exército russo deixou para trás as mesmas atrocidades que em outras regiões do nosso país, onde conseguiram entrar. Encontraremos e levaremos à justiça todos os assassinos, sem dúvida. Os residentes de Kherson continuam a celebrar a partida das forças russas da cidade e vão relatando os dias da ocupação. Estar sob a ocupação russa foi horrível. Nunca se sabia o que esperar. Um dia comportavam-se normalmente, no dia seguinte prendiam pessoas. Há quem tenha desaparecido para sempre. Uma ucraniana contava que assaltaram todos os apartamentos, que derrubaram as portas, que viveram nas casas e levaram todo o equipamento eletrónico. São ladrões, desabafava. Mas apesar dos habitantes de Kherson estarem aliviados pela retirada russa da cidade, a realidade é que as forças de Moscou ainda controlam cerca de 70% da região. A polícia turca deteve uma mulher suspeita de ter colocado a bomba que explodiu numa movimentada avenida de Istambul. Informação avançada pelo ministro do Interior da Turquia esta segunda-feira. O responsável acrescentava que tudo aponta para um atentado perpetrado pelo PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O vice-presidente falava em ataque terrorista. Com base nas informações obtidas até agora, consideramos ter-se tratado de um ato de terrorismo, a detonação de uma bomba por uma mulher. O atentado matou 6 pessoas, mais de 80 ficaram feridas, a sua maioria sem gravidade. Istambul foi no passado alvo de ataques de separatistas curdos e de radicais islâmicos, mas este ainda não foi reivindicado. O vice-presidente turco garantia que os responsáveis por este ataque serão punidos. O presidente dos Estados Unidos chegou à ilha de Bali, na Indonésia, para participar na cimeira do G20. Na segunda-feira, Joe Biden espera encontrar-se com Xi Jinping à margem do encontro. Cada um deverá reiterar a sua posição sobre temas que opõem Washington e Pequim e que têm feito com que a tensão entre os dois países aumente nos últimos meses, de acordo com analistas. Conheço Xi Jinping, já passei mais tempo com ele do que com qualquer outro líder mundial. Conheço e ele conhece-me bem. Temos muito poucos mal-entendidos, só temos de descobrir quais são as linhas vermelhas e quais são as coisas mais importantes para cada um de nós nos próximos anos. De acordo com a Casa Branca, Joe Biden deverá ainda pressionar Xi Jinping a usar a influência da China, de modo a fazer com que Pyongyang reduza o seu comportamento hostil. O país poderá mesmo estar a preparar-se para realizar o 7º ensaio nuclear da sua história. Joe Biden mostrou-se aliviado após saber que os democratas conseguiram a maioria no Senado. A eleição de Catherine Cortez Masto no estado do Nevada foi fundamental para a obtenção dos 50 assentos por parte dos democratas contra 49 dos republicanos. Ainda que o estado da Geórgia vá a uma segunda volta em dezembro e os republicanos consigam hipoteticamente eleger um senador da sua cor política, ambos os lados ficariam com 50 lugares.
A responsabilidade do voto de desempate é de Kamala Harris, vice-presidente do país e presidente do Senado. E como tal, os democratas conseguiram sempre 51 assentos. Donald Trump já reagiu e garantiu não ter ficado zangado com os resultados das intercalares, referindo que fez um excelente trabalho e que está ocupado a olhar para o futuro. Futuro este que poderá passar por um anúncio à Casa Branca já na terça-feira. Benjamin Netanyahu foi indigitado para formar governo pelo presidente israelita Isaac Herzog e regressa ao poder depois de o seu executivo ter caído em junho do ano passado. O fim de uma era de que então se falou, com a mudança de cores políticas no governo após 12 anos, foi só de pouca dura e Netanyahu assume o cargo de primeiro-ministro pela terceira vez. Na cerimónia de indigitação, agradeceu a todos os que nele depositaram a confiança e prometeu fazer tudo para construir um governo de sucesso, estável, responsável e dedicado para trabalhar em benefício de todos os residentes do Estado de Israel, sem exceção. Benjamin Netanyahu venceu as eleições de 1 de novembro em coligação com os ultra-ortodoxos e com a extrema-direita e tem agora 6 semanas para formar governo, o que na política israelita está longe de ser uma tarefa fácil. À 8ª semana de contestação, o Tribunal Revolucionário do Irão condena manifestante antigovernamental à morte. É a primeira pena capital imposta a um ativista detido durante os protestos desencadeados pela morte da jovem Mahsa Amini em setembro passado. Não se sabe a identidade ou a idade do manifestante. Um site de notícias ligado ao governo diz que o indivíduo em causa era acusado de atear fogo a um edifício do governo. Milhares de pessoas protestaram este domingo em Madrid contra a deterioração dos cuidados de saúde pública na região. De acordo com os organizadores, foram cerca de 200 mil os manifestantes a desfilar pelas principais artérias da capital espanhola até o centro da cidade. Entre as medidas mais contestadas do governo local, encabeçado por Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular, estão as alterações em 29 centros de saúde, que passam a ter apenas um enfermeiro nas urgências, com os médicos a assistir os pacientes por videochamada. Há falta de recursos, especialmente de pessoal, falta de material, falta de formação, falta de calma e cuidado para os profissionais e para o paciente, claro. Ayuso minimiza o caos gerado nos serviços sanitários e acusa os médicos de estar a boicotar a reabertura das urgências. Cerca de 5 mil profissionais de saúde da região têm uma greve indefinida marcada para 21 de novembro. Em 2020, o Reino Unido importou quase metade da comida que consumiu e perto de 40% chegou de 4 países europeus: Alemanha, Irlanda, França e Países Baixos. O Brexit mudou radicalmente o cenário, mas de acordo com os agricultores britânicos, nem por isso a situação está melhor. Para fazer face à falta de mão de obra, ao aumento dos custos, sobretudo depois da guerra na Ucrânia, e às dificuldades para exportar a produção, há já quem defenda um regresso à União Europeia. O comércio do Reino Unido está cheio de burocracia, não podia ser pior para nós. Há dois aspectos e, por um lado, somos egoístas, somos um negócio, mas é preciso olhar também para o país no seu todo. E eu estou realmente preocupada com a segurança alimentar, com o armazenamento de comida e a distribuição. A solução passa por libertar o nosso comércio através do regresso ao mercado único o mais rapidamente possível. A comunidade agrícola não está só neste desejo de voltar atrás no tempo e várias sondagens online sugerem que mais de 50% dos britânicos considera que a saída do Reino Unido da União Europeia se tratou de um erro. John Curtis, líder do Conselho de Sondagens britânico, considera que a popularidade do Brexit está no seu ponto mais baixo desde junho de 2016. O setor vinícola também foi obrigado a adaptar-se aos novos tempos. Se a importação de vinho da União Europeia antes se fazia em dias, hoje o processo dura vários meses. A frustração reina entre os empresários do setor. É o caso de Ben Wilcock, proprietário de uma distribuidora de vinhos, que diz estar espantado por não se debater um regresso ao mercado único quando há tantos negócios a passar dificuldades e que o país precisa debater seriamente a atual União Aduaneira e o mercado único. Entre Brexit, pandemia e inflação, a vida dos britânicos não está fácil, mas as dificuldades também se fazem sentir a nível institucional. O Reino Unido atravessa o ano mais instável na sua história moderna, tendo já conhecido 2 chefes de Estado e 3 primeiros-ministros.
ministros.